Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a doutora Célia Bate. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como é todo o procedimento do aparelho e como saber eu que uso o aparelho, em que fase que eu estou no meu aparelho. Será que eu estou na fase inicial? Será que eu estou quase finalizando o tratamento? E hoje eu vou explicar para vocês aqui brevemente sobre esse mundo do aparelho, tá? E para você que gosta desses conteúdos de odontologia, de tratamentos, tanto estéticos quanto da odontologia, já curte esse vídeo, se inscreve no meu canal que toda semana eu posto várias dicas de conteúdos para você aprender cada vez mais e saber aí sobre o seu tratamento, tá? Então assim, gente, o aparelho, ele serve para várias coisas, não é só para o alinhamento dos dentes, não é só para quem tem dentes tortos. Tem muitas pessoas, muitas vezes, que falam errado, que tem o assoalho, o céu da boca muito fechado, a gente precisa abrir. Isso acaba fazendo com que o paciente ronque mais, respire pela boca. Então o aparelho tem várias funções, não somente o dente torto, apinhado. Então isso é muito importante fazer uma avaliação. A gente indica aí os 6, 7 anos, porque muitas vezes a gente precisa fazer tratamentos com aparelhos ortopédicos, que não são esses aparelhos fixos aqui, aparelhos que vai no céu da boca, aparelhos extraorais aqui no rosto, então muito importante para uma avaliação. Mas enfim, se você já passou por esse processo dos aparelhos extraorais ou não precisou, porque isso aqui é um assunto para um outro vídeo, hoje eu vou falar exclusivamente dos aparelhos fixos. E esses aparelhos fixos, eles podem ser tanto convencional, que é o aparelho metálico, é aquele que o paciente escolhe a cor da borrachinha, onde a pecinha é toda metálica. E claro, nós temos o aparelho de porcelana, que é o aparelho mais estético, onde a pecinha é de porcelana. E o ferrinho é de aço igual o tradicional. Ah, doutora, mas não existe o ferrinho estético, porque eu quero que o meu aparelho seja todo estético. Gente, existe sim o ferrinho todo branco estético, mas por que ele não é utilizado? Porque esse ferrinho branco, ele nada mais é que esse ferro banhado por um material que deixa ele todo branco. Só que o que acontece? Quando a gente coloca esse fio, na manutenção, primeiro, segundo dia, fica tudo perfeito, tudo lindo, maravilhoso, estético. Aí o paciente passa, segundo, terceiro dia, vai comer algo, a própria comida acaba arranhando, raspando esse material, esse banho do fio, e acaba ficando partes escuras. Ou seja, o paciente vai sorrir, ao invés do fio estar todo branco, ele vai ficar branco com partes escura. Então a gente acaba não optando, porque assim, ó, não fica legal, não fica bonito. Então é melhor o de porcelana, usar o bracket de porcelana e o ferrinho convencional, normal. Ah, mas eu quero um aparelho mais estético. Tem sim, que hoje a gente tem os alinhadores invisíveis, que são aparelhos assim. Quando eu falo para os meus pacientes, eles sempre falam: ah, mas eu já usei esse aparelho. Gente, provavelmente o que você usou é uma contenção de aparelho que é parecida com essa, só que obviamente sem ativação, sem força. Já os alinhadores invisíveis são placas que têm força, que têm ativação, onde a gente faz essa troca de placas a cada 10 dias, 7 dias, 15 dias, aí vai da gente avaliar cada caso do nosso paciente. Normalmente esses aparelhos, a gente cola uns atátimos, que são umas resinas em determinados dentes, que com a pressão da placa empurram o dente para onde nós queremos. Então agora vocês já viram os 3 aparelhos mais famosos, mais comuns que a gente tem. Ainda temos a opção do autoligado, que eu não tenho aqui, mas mais ou menos ele consiste no aparelho parecido com esse, só que sem a borrachinha. Também é uma opção. Porém, os que eu mais trabalho são esses 3 aqui. Como saber então em que fase que eu tô? Provavelmente quando você vai usar aparelho, você vai precisar fazer o quê? Raio-x do aparelho, moldagem, fotos intrabucais, extra também. Então tudo isso vai ser necessário para a gente montar a sua pasta ortodôntica e entender um pouquinho mais da sua estética do sorriso, do rosto. Porque como eu falei, corrigir a mordida não envolve só os dentes. A gente gosta muito mais de avaliar, não.
a gente gosta muito de avaliar a parte de perfil do paciente. E para você saber se você tem um perfil legal, para saber se esse é um dos problemas que você não gosta de tirar foto de lado, você tem que pegar uma caneta e essa caneta, o teu lábio superior, inferior e o queixo, eles têm que se encontrar. Ah, se o seu queixo não se encontrar, porque ele está muito para trás ou um dos seus lábios está muito para frente, quando a gente traça essa linha, que inclusive é um dos exames que a gente pede lá na nossa pasta ortodôntica, a gente consegue ver a nossa assimetria, a nossa perfiloplastia, que inclusive ela pode ser corrigida com a harmonização facial, quando muitas vezes o aparelho a gente não consegue compensar 100%. Então é um assunto também para um próximo vídeo. Mas atenção, se você fez esse teste que eu te pedi e o seu queixo está muito para trás, aumentando a papada, atenção, porque isso pode ser corrigido e isso pode ser um dos problemas que você não goste de tirar foto de lado, de perfil, certo? Tendo toda a sua documentação, a gente vai fazer a instalação do aparelho. Quando é o alinhador invisível, a gente instala em cima e embaixo os attachments e já entrega as placas para o paciente. Já os aparelhos fixos, a gente segue o protocolo, primeiro a instalação da parte superior e após 30 dias, manutenção dessa parte do superior e instalação do inferior, até por questão de adaptação do nosso paciente. Com certeza, no seu primeiro mês, você vai estar usando um ferrinho bem fino, bem leve, porque esses ferrinhos aqui, ó, eles vão ficando cada vez mais grossos, mais calibrosos na sua manutenção. E provavelmente nos primeiros meses é o que você vai usar essas borrachinhas separadas. Tem muito paciente que chega e tá mais preocupado com a beleza de usar o aparelho e já quer usar esses elásticos correntes, gente. Só que esse elástico corrente, ele tem um porquê. E provavelmente ele vai ser utilizado na metade do tratamento com o aparelho e o final. Então, atenção, se você já está usando o elástico corrente, provavelmente você está na metade do tratamento ou no final. Mas para que ele serve? Esse elástico corrente, ele serve para juntar o dente. Então, se você tem o seu dente com espaços entre eles, provavelmente você vai usar esse elástico para a gente juntar eles. Também muitas vezes a gente usa essa borrachinha em alguns botões estratégicos do nosso aparelho para girar alguns dentes que estão muito girados. Mas volto a dizer, normalmente é mais utilizado para fechamento de espaço, beleza? Agora, quem está na fase dessas borrachinhas, dos elásticos, provavelmente você está no final do seu tratamento com aparelho, gente. Quando você está usando essas borrachinhas, normalmente significa o quê? Que seu dente já está alinhado, já está tudo bonito e a gente só precisa fazer o quê? Ajustar a mordida. Então, a gente sempre vai pedir para o paciente colocar numa parte de cima, no de baixo. Existem várias formas de colocar o elástico, olha só, né? Aqui é um dos modelos que eu tô usando aqui, tá? Mas só para vocês terem a ideia que se você já tá usando esse elástico, essa borrachinha, provavelmente você tá no final do tratamento com o aparelho. Tudo alinhado, tudo pronto para tirar o aparelho. Gente, tirar o aparelho não dói, é super tranquilo, é feita a remoção de cada bracte, cada peça, tirado a cola e após isso a gente faz a moldagem para a confecção da contenção. A contenção é muito importante, por quê? Porque o nosso dente, ele vai movimentar, gente, porque assim, o nosso corpo todo, ele se transforma. O cabelo cai, a ruga aparece, a gente engorda, emagrece, o dente, ele não vai ficar a vida toda no mesmo lugar. Por isso, a importância do uso da contenção. Tem contenções fixas, tem contenções móveis, isso também é um assunto para um próximo vídeo, mas só para eu finalizar aqui para vocês que quem vai tirar o aparelho é muito importante usar a contenção, senão provavelmente você vai ser um futuro paciente a usar novamente o aparelho.
Para vocês terem ideia, por exemplo, aqui na minha clínica, metade dos pacientes que usam o aparelho são crianças adolescentes e a outra metade são pais e avós que já usaram aparelho e hoje tem que fazer a correção de novo pelo fato de não terem usado a contenção ou o dentista não ter dado essa contenção. Então tem que usar a contenção, não tem jeito. E aí, ficou com alguma dúvida? Você já usa aparelho? Tá pensando em usar? Deixa aqui nos comentários, quero poder entender um pouquinho mais de você. Até mais, até o próximo vídeo!